A primeira lembrança que tenho do meu pai é o choro da minha mãe. Ainda sou bem pequeno. Ela me pega no colo, me aperta contra si e soluça. O cheiro dela, mistura de jasmim, seu perfume doce e barato, e bolo de laranja, passa dos seus cabelos para as minhas narinas. O conforto desse abraço contrasta com o tormento dela, que eu ainda não entendo bem, e com o meu medo. Muitas vezes eu haveria chorar por causa da brutalidade dele. Nunca entendi por que ficava naquela casa com aquele homem. Por que permanecia submissa e humilhada? O que de tal maneira aprendia nele e naquela situação? Ele a ridicularizava na nossa frente, ou na frente de conhecidos e vizinhos, e nós, eu e minhas duas irmãs mais velhas, fervíamos de raiva. Quando crescemos, quisemos convencer nossa mãe a largar aquele homem brutal e tentar a vida longe. A gente lhe daria força e a gente ia com ela. Ela não aceitou. Um sentimento pavoroso e fortíssimo aprendi ali e foi ficando. Meu pai era muito religioso. Nunca faltou à missa. Curvava-se para tirar do caminho um inseto, a fim de não pisar em cima. Mas as minhas irmãs e a mim surrava com o cinto e em minha mãe dava bofetadas que quase a derrubavam. Era mesquinho, contava cada moeda que ela gastasse a mais. Só coisas simples e grosseiras entravam na nossa casa. E versículo da Bíblia, é claro. Ele sabia aquele troço quase de cor. Não bebia, não roubava. Acho que nunca cometeu faltas no seu trabalho. Era honesto e era organizado. Mas em casa nos tratava como se vivêssemos em um covil. Aquilo não era lá. Era uma caverna de animais aterrorizados por uma fera. A mim, detestava abertamente. Sobretudo, porque nas vezes em que assistia a alguma cena violenta entre eles, sempre meu pai gritando, insultando ou levantando a mão para um tapa, tentei interferir. Chamei-o de animal, de monstro, abracei minha mãe para que ele não a atingisse, mas ele parecia se divertir com isso. Tentei me colocar entre os dois, mesmo quando era pequeno e franzino. Quando tinha 11 anos, depois de uma briga, avancei contra ele e, mal chegando à metade da sua altura, fiz o que eu podia. Mordi a carne do seu peito e não larguei nem enquanto me dava tapas e socos. Senti o gosto do seu sangue ruim. Por fim, minha mãe conseguiu me arrancar dali, gritando e chorando. Agora, a gente não podia mais conviver. Ele e eu. Foi decidido que eu iria para um internato de padres, longe dali, aprender a ser um homem decente e um filho de respeito. Nem houve discussão. Não houve argumento da minha mãe que o convencesse. Nem lágrima, nem pedidos das minhas irmãs. Mas, pai, ele é pequeno, tem pouca saúde. Não faça uma coisa dessas. Eu nem implorei, nem chorei na frente dele. Embora me sentisse morrer só de pensar em ser tão cedo separado das pessoas que me amavam, minha mãe e minhas irmãs. Não teria adiantado mesmo, ele dizia. Tenho um inimigo dentro de casa, e é esse rapaz. Não quero ver a cara dele por aqui. Não quero que ele cresça perto de mim. Não tem prato de comida para ele na minha mesa. Minha mãe não conseguiu fazer meu pai mudar de ideia. Preferiu ficar do lado dele. E talvez essa tenha sido sempre a minha maior dor. Interrompo minhas lembranças porque ouço movimentos da criatura que se inquieta no quartinho. Enxugo a sua boca com um pano velho, amarro melhor seus pulsos, porque se conseguir soltar as mãos, ele arranha os próprios braços e a cara, até tirar sangue. Tento não aspirar o seu fedor. Depois, volto para lembrar e sentir alegria pelo dia de hoje. Estive naquele internato vários anos e cresci muito mais forte do que seria em casa. Aprendi a me defender, a ser pior do que os piores para sobreviver. Pois eu, ainda franzino, um pouco gago e muito medroso, mas transformei o medo em uma raiva que me impele em quase tudo que eu faço. Em geral, disfarçada,
por baixo de uma grossa camada de autocontrole e disciplina. Quando ela rompe, é melhor ninguém estar por perto. Por isso vivo sozinho, sem filhos, sem mulher, sem namorada e sem amigos mais chegados. Assim eu me sinto melhor. Tudo isso eu aprendi no internato. O que chorei naqueles anos, sobretudo nos primeiros tempos, daria para inundar uma casa inteira e afogar o meu pai. O abandono que senti, a rejeição, a crueldade do meu pai e a fraqueza da minha mãe. Me corroeram como o pior dos venenos. Eu queria mais do que tudo no mundo voltar para casa, mas uma casa sem pai. Ter de novo o cheiro bom da minha mãe, os cuidados das minhas irmãs, um tipo de aconchego. O internato era imenso, o dormitório, frio, com chão de ladrilhos, dezenas de camas enfileiradas, tudo ali era impessoal e me parecia ameaçador. Vigilância, suspeita e castigo eram a norma. Lá aprendi a ser limpo, metódico e até obsessivo. Boa parte do meu tempo livre passo arrumando a casa. Uma casinha de só 4 peças, mas que mantenho imaculada. Lá, meu ódio e a minha mágoa era forte. Sem mãe nem irmãs, fiquei ainda mais determinado. O preço foi a dor de muitos anos, uma dor de abismo. Assim é a minha vida. E é uma boa vida, segura, organizada. Quando saí do internato, não voltei para casa. Consegui um emprego e aluguei um quartinho bem longe deles. Trabalhei muito, cumpri meus deveres, consegui aumentos, comprei essa casinha. Eu progredi. Quando queriam me ver, minha mãe e minhas irmãs me visitavam. Admirava-se de ver tudo tão arrumado e limpo. Sou muito controlado. Mantenho a fera dos meus sentimentos reais debaixo do calcanhar da minha força de vontade. Não é fácil conseguir isso. Às vezes, ela me escapa. Não me casei porque ninguém se sentia tranquilo ao meu lado. Eu era desconfiado demais. Atrás de cada beijo, esperava a mordida. E talvez aquelas mulheres tivessem medo do que, no fundo de mim, esperava a hora de sair. Às vezes sou convidado para almoços com a família das minhas irmãs, que se casaram e tiveram filhos. Gosto de rever minhas irmãs, de observar meus sobrinhos crescendo, sem violência nem atormentação. Eles têm uma família. Me sinto feliz? Essa é a pergunta que nunca me faço. Eu sobrevivi. Tenho um lugar decente para morar. Tudo aqui é meu. Não tenho verdadeiros amigos, mas meus colegas me tratam bem. Fui promovido no trabalho porque sou assíduo e confiável. Sei que me acham esquisito em algumas coisas, mas não sou um sujeito mau. Só revi meu pai quando minha mãe morreu. Tão magra, tão velha, além dos seus verdadeiros anos. Chorei como chorava no internato. Chorei por ela e por mim, mas dele nem cheguei perto. Nem ele levantou a cara para me ver. Sabendo que ele estava na mesma sala, eu tremia, com um pouco do velho medo e muito do renovado ódio. Depois que minha mãe foi enterrada, nunca mais soube dele. Quando eu me encontrava com as minhas irmãs, elas sabiam que o assunto era proibido. Meu pai não existia para mim. Elas praticamente também o ignoravam, suportávamos uma carga enorme de mágoa e raiva. Até que uma delas me telefonou e disse que o velho estava mal. Alguém as tinha avisado de que vivia na antiga casa feito um bicho. Vizinhos piedosos às vezes acudiam ele, estava louco de verdade. Comia até lixo da lata. Elas, cheias de filhos e preocupações, não podiam fazer nada. Sabiam que eu não tinha mais nenhum contato com ele. Sabia do nosso ódio recíproco. Mas, já que eu era sozinho e estava bem de vida, não podia tentar alguma solução? Primeiro recusei com veemência, depois tive pena delas. Afinal, haviam aguentado as maldades deles mais tempo do que eu. E eram boas mulheres. Entendi que tinha chegado a minha hora. Há uma semana a criatura está na minha casa. Presa no quartinho dos fundos. Consegui finalmente um lugar para ela no asilo de velhos. Fui até lá verificar. É dos piores. É encardido e mal cheiroso.
Atendentes com um ar feroz e uniformes manchados. Os velhos, tapados com seus cobertores fininhos e remendados. Comida parecendo ração de cachorro. É lá que a criatura vai ficar. Faço isso com enorme e maligna alegria. Não vou secar sua saliva, limpar o seu excremento, dar comida na boca pelo resto da minha vida. Não quero seu cheiro, sua respiração, sua presença por perto. Quero que ele sofra todos os sofrimentos que suportei no internato, onde fui colocado numa idade tão tenra, onde só pude ver minha mãe e minhas irmãs 2 vezes ao ano, no Natal e na Páscoa, onde só não fui abusado porque eu também sabia ser violento. Meu apelido era Louquinho. Até os maiores sentiam medo de mim. E espero que ele agora sofra para compensar o que fez com a minha mãe, que viveu uma vida miserável, aguentou além de tudo, sabe Deus, que humilhações na intimidade do quarto. Olha o relógio, está chegando a hora. A partir das 10 da manhã, eu posso entregar a mercadoria. Então vou até a criatura, desamarro seus pulsos, passo um pano na sua cara, penteio as fauripas de cabelo. Já o vesti essa manhã cedo e botei fralda limpa. Se sujar de novo, agora é com os atendentes do asilo. Com uma alegria que cresce a cada instante e quase me deixa eufórico, ajudo a criatura a se levantar da cadeira. Ela consegue caminhar desajeitadamente se eu lhe der o braço. Faço isso com nojo e horror. Então, rosno em seu ouvido, com ferocidade de um cachorro batido que finalmente pode morder. Vamos, velho nojento. Hora de ir para o internato.